Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Rafael e agora nós vamos falar um pouquinho sobre a torneira com filtro para economizar os gastos com água. Esse é um tema que parece a princípio muito aleatório, para muitas pessoas talvez isso não tenha assim, muita relação com aquilo que pensava ser o canal Fórmula Filosófica, até porque tem uma relação com a filosofia, né? Nós partimos do ponto de vista filosófico para tratar dos nossos assuntos aqui neste canal. Então, antes de mais nada, eu vou dizer a vocês, né, que este canal, esse vídeo, aliás, nós vamos tratar sobre esse assunto e depois o professor vai explicar para vocês qual a relação disso com o nosso projeto, né? O projeto abrange tanto o canal Fórmula Filosófica quanto também o site chamado formulafilosofica.com.br, tá bom? Então, vamos falar um pouquinho sobre essa tal da torneira aí com filtro e depois a gente faz essa relação aqui para vocês, tá? Bom, aqui no Google, quando vocês clicarem no navegador de vocês, colocar lá google.com, vocês vão pesquisar torneira com filtro. E aí vocês vejam que tem algumas torneiras aqui, né, muito bonitinhas, um preço entre 40, 150, 200, né? Então varia em torno desse preço, tá? A torneira que eu vou sugerir aqui, que eu utilizo para mim, né, na minha casa e também já recomendei muito, é essa aqui da Lorenzetti, né? Então vocês vêm aqui no Google, clicam em Shopping, vocês vejam que o preço dela está aqui R$80, uma média de 80, né, tanto no site quanto no outro. Então essa é a faixa, né, dessa torneira, tá? O preço dela é um purificador de água. E então, por que o professor está falando sobre isso, né? Será que eu estou fazendo propaganda querendo vender essa torneira? Não estou ganhando nada com isso, tá? Eu apenas vou fazer uma reflexão filosófica aqui para vocês, com vocês, né? Por exemplo, vocês já devem ter observado que muitas pessoas estão indo ao mercado comprando aqueles galõezinhos de 5 litros de água e não sei quanto custa no mercado aquele galão de 5 litros de água, mas eu acredito que é em torno aí de R$5 mais ou menos, ou um pouco menos, um pouco mais, depende da região do Brasil, mas um galão de água de 20 litros, então se você colocar aqui no Google 20 litros de água, e preço, vamos pesquisar aqui, né, o preço dos 20 galão de água mineral de 20 litros. Você vai colocar, ó, quanto custa, né? Está custando aí em torno de R$13, R$12, um galão de 20 litros, tá bom? Então, vamos fazer uma conta básica aqui, bem básica, tá? Essa torneira aqui, ela filtra aproximadamente uns 2.000 litros de água, tá? Então, se você comprar galões de água toda semana, todo mês, você comprar alguns galões de água, para você comprar 2.000 litros de água, sendo que é entre 10 a 15 reais cada galão, né? Você vai gastar aí em torno de 1.500, 1.200, 1.300 só com essa quantidade de água, tá? Sendo que essa torneira ela custa R$80 e depois o filtro dela, o refil, né, o filtro da torneira, você vai pagar em média aí de 30 a 50 reais o filtro, tá? Então esse aqui é o refil, né, é o filtro da torneira. Então por que nós estamos falando sobre isso? Porque é questão de economia, tá? Economizar. Então você compra essa torneira, você instala aí na parede da sua casa, no tanque ou na pia, ou onde você quiser instalar. Você pode colocar um duplicador de saída de água se você não quiser tirar a torneira que já está instalada na sua pia. Se achar que não combina, coloca em outro local aí da casa, né, no banheiro, onde você quiser colocar, tá? Então, para quê? Para você abastecer a sua geladeira, né, ou beber a água diretamente do filtro, né? Então,
e economizar. Porque ao longo desse tempo todo que você vai gastar 2.000 litros de água, se você mora sozinho, você vai levar um ano e meio para beber aí em torno de 2.000 litros de água. Mas esse filtro, ele filtra muito mais que 2.000 litros de água, tá? Dependendo a qualidade da água. Porque nós sabemos que essa água tratada que a gente paga, ela vem com muita química, muito poluente, né? E a gente sabe também que tem dois motivos básicos para eu estar falando sobre esse assunto com vocês. O primeiro deles é essa quantidade de veneno, né, que está sendo espalhado aí no meio ambiente, né? Então a gente está consumindo uma água que, mesmo sendo tratada, ela é tratada, mas ela não é filtrada. Então, se você colocar uma torneira como essa, você vai observar que, dependendo da quantidade de pessoas que moram na sua casa, depois de meio ano, um ano, você vai precisar trocar o refil. E o refil sai muito sujo, ele sai praticamente entupido de tanta sujeira, tanto poluente, tanta química que está sendo tratada, usado para tratar essa água, tá? E o segundo ponto é a questão econômica mesmo, a questão da inflação, a questão, né, de tudo isso, tá? E aí, se vocês observarem, depois de ter feito essa matemática toda, vocês já observaram que não tem discussão, não tem contra fatos aqui, né? A gente trouxe essa baita economia, né? Então, ao invés de você gastar mais de R$1.000 comprando água e ter que se incomodar com a pessoa que traz a água na sua casa, e você tem que estar atendendo a pessoa, aquela coisa toda. Então, ao invés de você se incomodar com tudo isso e gastar R$1.000 e poucos, ou muito mais, depende, se você morar em 3, 4, 5 pessoas numa mesma casa, você vai gastar aí, na brincadeira, só para beber, você vai gastar mais de R$2.000 de água por ano, tá? Então, o que acontece? Para economizar isso e para você ter uma boa qualidade de vida, uma boa saúde, você vai comprar um filtro, né? Não precisa ser exatamente essa torneira, mas um filtro de água, você vai ter uma economia e etc, tá? Agora, qual é a relação disso com a Fórmula Filosófica, com o canal Fórmula Filosófica? Aqui nós temos o canal no YouTube, né? E também temos o site chamado formulafilosófica.com.br, e aqui nós temos vários roteiros de conteúdos que estão sendo gravados, tá? Se você observar, na filosofia, nós costumamos afirmar, né, que a filosofia é o estudo de todas as coisas. A filosofia, ela investiga, analisa, busca, né, conceituar. Então, ela tem um passo a passo, existe um passo a passo para você refletir sobre todas as coisas. E não adianta nada você ficar estudando filosofia, lendo todos aqueles pensadores, se você não aplica na sua vida, no seu dia a dia, tá bom? Então, esse é o carro-chefe, é o coração da filosofia. Lá, desde a Grécia Antiga, já se falava na ataraxia, né, na busca pela paz de espírito, a busca pela felicidade. Para muita gente, se a gente perguntar por aí o que é a felicidade, as pessoas vão relacionar logo com dinheiro, né? Então, economia. E não só por isso também, mas por outras razões. Por exemplo, a filosofia política. Nós precisamos, para falar de filosofia, nós temos que falar de todas as áreas da ética, né? Por exemplo, a questão ambiental ou a questão política, né? As ações políticas, né, da nossa atualidade, o que está sendo feito, né? ou o que estão deixando de fazer. Então, toda essa reflexão política, ela é importante, tá? Tanto é que o professor vai colocar aqui, né, dentro do canal Fórmula Filosófica, vamos publicar muito conteúdo de filosofia, de política, de educação, de formação humana, né, de investimentos, contabilidade, né, de controle financeiro, informática, os primeiros passos para uma organização pessoal. Então, tudo isso é importante, tá? E quando a gente fala de política, nós temos que falar de economia, e para falar de economia, nós temos que entender, né, sobre investimentos, por exemplo, né? Como que o que é o dinheiro, como que a gente pode economizar o dinheiro, né? Aqui tem os principais conceitos, a parte prática que nós vamos gravar também, muito material para falar sobre investimentos. Então, para fechar isso aqui, ligar o Lé e o Cré, né, ligar um assunto com o outro, por exemplo, uma parte prática sobre essa questão da água e da economia da compra de água. Se você tem aí, por exemplo,
um gasto de quase R$ 2.000 por ano só de água, se você fizer essa reflexão filosófica e a partir disso, na prática, você passar a economizar nessa compra de água, lá no final do ano, esses 1.000 e pouco que você economizou, você vai poder investir em outra coisa. Você vai fazer uma confraternização, comprar um presentinho, você vai ter uma qualidade de vida melhor. 1.000 e poucos reais é um curso de especialização, de repente você tem uma graduação, você quer se qualificar melhor. Por 1.500 você paga um curso de especialização, uma pós-graduação, por exemplo. A gente, né, tem muito curso legal por aí, ou não precisa ser exatamente um curso de pós-graduação, qualquer outro curso que você vai fazer na vida, ou um passeio, uma viagem, né, ou um gasto qualquer, uma confraternização aí de Natal, de virada de ano. Então, ou qualquer outra coisa importante, né, na sua vida, né, onde você vai aplicar esses valores que você conseguiu economizar, tá? Então é isso, tá, pessoal? Essa é a dica, né, a reflexão, e nós vamos trazer mais conteúdos com esse ponto de vista, com esse olhar filosófico, né, sempre linkando aí a filosofia com as questões do dia a dia, da nossa vida prática, tá bom? Muito obrigado. Se você gostou dessa ideia aí, você pode compartilhar com outras pessoas, se inscrever no nosso canal, se você quer o bem de outras pessoas, né? Se você quer, se você acha que esse conteúdo é um conteúdo interessante para as pessoas que você conhece, não deixa de divulgar o nosso trabalho. Muito obrigado.